Continuando nosso estudo de Atos, capítulo 10, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Disse-lhes, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois dos seus... Retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez ele disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para juntos dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este estando hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Deus a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas
que o Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Essa palavra é muito importante, porque aqui é um texto que oficializa a pregação da palavra de Deus para os gentios. Até o presente momento, não temos aqui um registro específico de que alguém que não era judeu tenha recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo era uma coisa rara no Velho Testamento, a unção com o Espírito Santo. As pessoas eram ungidas com o Espírito Santo, mas não era fácil e não era qualquer um. Nós temos o caso, por exemplo, dos artistas que trabalharam no templo ali para confeccionar os utensílios do templo. Eles foram ungidos por Deus. Nós temos os sacerdotes, nós temos os profetas ao longo da história, os reis. Nós temos o caso de alguns nazireus, como Sansão, que era cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito tomava com proezas, transformando Sansão numa espécie de super-herói da atualidade, né? Ele tinha uma espécie de superpoder, que era a força, e aquilo era extraordinário, não era alguma coisa comum, porque os feitos dele eram tremendos, estava acima do natural, era sobrenatural. E o Espírito Santo ele não se manifestava até agora, aparentemente, entre quem não era judeu. Talvez tenha descido sobre alguém, mas aqui nós estamos lendo nos registros da história da igreja. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento ali, depois dos evangelhos, e da igreja primitiva, né, que começou após a subida de Jesus. Então, aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeiro, que a piedade e a caridade ela alcança a atenção de Deus, né? Esse Cornélio, ele era um centurião e ele era temente a Deus, ele dava esmola, orava. E ele está quase a hora nona ali é aproximadamente 3 da tarde aqui. Os judeus começam a contar a hora a partir de 6 horas da manhã, hora do dia e hora da noite, ele divide, então aproximadamente 3 da tarde. E Cornélio tem essa visão. E o anjo diz que as tuas orações e esmola têm subido para a memória diante de Deus. Então, os nossos atos, eles atingem o coração de Deus. A caridade é algo que toca o coração de Deus e as orações mesmo de pessoas que não eram crentes, elas se achegavam a Deus. E só que aqui abre um parênteses também, que mesmo esse homem, que era caridoso, que tinha sua oração, ele precisava conhecer Jesus por meio da palavra e do Espírito. Ele precisava nascer da água e do Espírito, que mostra que a salvação ela não está condicionada à caridade, como diz Allan Kardec, o Espiritismo. Ela não está condicionada às nossas obras, aos nossos feitos, à nossa capacidade, porque esse homem ele já tinha oração, ele já acreditava em Deus, ele já praticava boas obras. Mas não é só isso que é necessário para a salvação das pessoas. Esse é o grande engano. As pessoas dizem todas as religiões é igual, o Deus é o mesmo. É mentira. O Deus não é o mesmo, há um só Deus, uma só maneira de servi-lo, e é por meio da sua palavra. E aqui é preciso que esse homem, que tinha boas obras, ouvisse a palavra de Deus, cresce, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós vamos ver que isso se manifesta que enquanto ele estava ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele.
E aí o anjo se retira, mas o Deus começa a fazer um trabalho aqui também na vida de Pedro, porque Pedro ia ser chamado para pregar na casa de um gentil, comer com gentil. Isso era um pouco estranho. Jesus manda os discípulos pregar o evangelho certa feita, mas ele diz: ó, não entra em casa de samaritanos, vai só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a salvação e aquele mover do Espírito Santo está acontecendo em Jerusalém. O Pentecoste acontece em Jerusalém com os judeus, o poder de Deus derramado sobre os judeus sendo curados, sendo transformados, sendo libertos. Nós vemos que as curas, salvo algumas exceções, eram direcionadas praticamente para os judeus. Alguns acreditam que esse centurião aqui, ele é o mesmo centurião que tem uma fé tremenda, que surpreende Jesus quando vai curar o seu criado ou o seu filho, mas não existe provas disso. E Pedro vai ter uma visão, e a visão de Pedro é interessante, porque existiam animais impuros que eram proibidos para os judeus, o porco, alguns animais, como no Brasil, preá, outros alimentos que eram proibidos para os judeus. E Deus coloca num vaso esses alimentos e manda Pedro matar e comer. Pedro, claro, como um bom judeu, Pedro diz: não, eu nunca, no verso 14, porque nunca comi de modo nenhum por Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, Senhor, eu cumpro a tua palavra, como tu mandou, eu não me alimento daquilo que tu me proibiu. E a situação se repete por 3 vezes, e aquilo some, né? Aquele vaso, aquela cena desaparece, recolhe ao céu, e Pedro começa a duvidar do que seria aquela visão. Mas no mesmo instante, para a sua porta, alguém perguntando por Pedro, e Pedro estava pensando naquela visão, como diz no verso 19, e os 3 homens estão te buscando, é o que o Espírito Santo fala com Pedro, e manda Pedro ir com ele. E Pedro recebe e manda eles entrar, e ele vai dizer no verso 22, e eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Para crer, para a salvação, é preciso o homem ter um encontro com a palavra de Deus. Crer, receber o Espírito Santo de Deus, que é o selo da salvação, por meio da fé, e obter a salvação. Então o homem não pode obter a salvação sozinho, o homem não pode obter a salvação pelos seus próprios méritos, porque esse aqui era um homem caridoso. Tem pessoas que dizem: eu sou bom, eu não faço mal a ninguém, eu não faço isso, eu faço aquilo, então eu sou uma pessoa de Deus. E aqui a Bíblia está mostrando que não é assim. Primeiro, porque o padrão bíblico é um padrão muito elevado. Você teria que conhecer toda a palavra de Deus para que você fizesse um exame de consciência e soubesse se você realmente é esse homem bom. E você vai observar que não. Jesus disse que nenhum homem é bom. Bom é Deus. Então, se existe alguma bondade em nós, essa bondade ela tem que ser inserida na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Tem um certo pregador famoso que diz: se você vê qualquer coisa de boa em mim, é Deus. Se você vê qualquer coisa de má em mim, sou eu mesmo. Então não existe bondade no homem que não está conectado a Deus. Todo bem, tudo que é bom vem do alto, vem de Deus. E esse homem ele precisava, apesar da sua bondade, apesar das suas boas obras, ouvir a palavra de Deus. E é incrível como as pessoas em muitas religiões, elas acham que basta a pessoa ser batizada na infância, né? E aqui é mais um chamado ao arrependimento. Veja que uma criança não pode tomar uma decisão de servir a Deus, porque esse homem, plena consciência, já praticando boas obras, ele ainda precisava ouvir, se arrepender, crer, se arrepender e deixar o pecado e seguir a Deus. Então, uma criança ela não pode tomar essa decisão. Por isso que quem foi batizado quando era criança não é cristão. Não pode assumir diante de Deus um papel. Quando eu digo cristão, não é cristão dentro dos padrões bíblicos, ele é cristão de uma determinada religião, que assim diz que é cristão, porque os rituais de uma igreja, de uma fé, elas são independentes, elas são
assegurada pelo Estado, pela nação, nós não podemos dizer isso legalmente que a pessoa não é, mas dentro dos padrões bíblicos não é. Cristão verdadeiro é aquele que recebeu a palavra, olhou para os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados e disse: eu vou servir a Deus, eu quero seguir essa palavra, e ele se converte, o Espírito Santo é sobre ele, ele é batizado porque ele creu. Você não pode ser batizado porque batismo significa arrependimento de pecado, mudança de vida, novo nascimento. Uma criança nunca vai poder tomar essa decisão. Não é por sua caridade, não é pela sua religião, não é pelos ritos. Tem pessoa que diz: eu fui batizado, eu crismei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu casei na igreja, eu estou bem diante de Deus. Não. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa saber o que Deus pensa a respeito de você. E você só sabe isso se você fizer uma análise entre sua vida e a Escritura. Você diz: não adulterarás. Você olha para você e diz: eu sou adúltero. Eu sou assassino, eu sou mentiroso, eu faço alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, e a partir desse exame de consciência, e claro que você vai ter que fazer esse exame de consciência, e com certeza você vai encontrar a falta em você, e aí você vai se voltar para Cristo, vai dizer: eu não consigo salvar a mim mesmo, minhas caridades não conseguem me salvar, o que eu faço de bom não consegue me salvar, minhas orações não conseguem me salvar, só como quem consegue me salvar é Jesus, por meio de seu sacrifício. Então eu vou me achegar a Cristo, e eu vou me tornar uma pessoa especial do dia para a noite? Não. Mas o primeiro passo é se converter. Você é salvo no momento que você crê. É aquela salvação instantânea. Agora tem um processo na sua vida. Tem pessoas que se libertam rapidamente de tudo que fizeram de errado assim que creem, mas tem pessoas que têm um processo longo, tem pessoas que demoram 10 anos, 15 anos, 20 anos para poder atingir aquela estatura de varão perfeito, de que a palavra vai limpando ele, vai purificando, mas sempre tem que ser um encontro com a palavra. Sem a palavra de Deus, você não tem como iluminar a sua vida. A palavra de Deus diz no Salmo 119, verso acho que 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. E aqui, esse homem, mesmo sendo caridoso, ele precisa ser iluminado pela palavra que Pedro iria pregar. Você tem que ouvir um pregador, você tem que ouvir a voz de Deus na Bíblia, você tem que ouvir um pastor sério, você tem que ouvir uma pregação séria. Verso 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Veja aqui um ponto importante. Pedro, homem cheio do Espírito Santo de Deus, o líder da igreja naquele momento, alguém que tinha uma unção tão tremenda que a sombra dele curava pessoas. Pedro tinha revelações, via anjo, tinha um poder de cura, tinha ressuscitado pessoas, mas esse Pedro não aceitou ninguém se ajoelhar aos seus pés, porque isso é pecado dentro do cristianismo, isso é idolatria, isso é uma ofensa grande a Deus. Você não pode se ajoelhar diante de homens de uma forma de fé, atribuindo a esse homem uma superioridade espiritual, nem a anjos. Então aqui prova que se você se ajoelha diante de uma imagem, se você se ajoelha diante de um homem, seja Paulo, Pedro, João, alguém que você considera santo, você está errando com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, você precisa largar essa prática, porque Deus não quer você de joelhos diante de homens, de joelhos diante de homens que já morreram, que não pode ouvir mais a sua voz, porque Jesus disse ali na parábola de Lázaro que entre os mortos e os vivos existe um abismo. E Pedro morreu, Paulo morreu, todos eles morreram. Aqui abre um leque, nossa irmã, amada irmã Maria, mãe de Jesus. Não existe nenhum comentário na Bíblia sobre ela agora. Nós vamos ver o livro de Atos com poucos comentários, vamos dizer que a Bíblia toda mal comenta sobre nossa irmã Maria. Por quê? Porque só quem podia exercer autoridade eclesiástica na igreja eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. As mulheres eram cheias do Espírito Santo de Deus, as mulheres são importantíssimas. Sem as mulheres nós não temos como nem sobreviver no mundo, mas cada um dentro da sua função. Então, nós vamos dizer que existe uma grande idolatria aos homens, os grandes homens e mulheres de Deus durante a história. Isso é pecado grave. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Você não pode adorar a imagem, você não pode adorar pessoas, você não pode pedir para Pedro pedir alguma coisa para Jesus pedir para Deus. Para que isso?
Por que você precisa pedir para alguém para pedir para Jesus? Então você está separado de Jesus? Não, você está conectado a Cristo. Jesus disse: Vós sois as varas e eu sou a videira. Quem tiver ligado em mim tem vida. Você está ligado direto em Jesus. Você pede a Deus e Jesus ensinou como é que se ora. Você ora a Deus em nome de Jesus. Agora você pode orar pelo seu irmão, mas nunca tem intermediários entre você e Cristo, entre você e Deus. E aqui esse homem se ajoelha diante de Pedro e Pedro corrige ele. Não se ajoelhe diante de imagens, não se ajoelhe diante de homens, não se ajoelhe diante de Paulo, de Pedro, de anjos, se ajoelhe somente diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 27, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamou comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi vida. As tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, um curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é muito importante aqui, porque na história bíblica, você começa a ler a Bíblia ali em Gênesis, e quando você chega em Abraão, Abraão é escolhido e a descendência de Abraão é escolhida como uma descendência especial, e consequentemente a descendência de Isaac, e consequentemente a descendência de Jacó, e depois de Jacó, todos os descendentes de Jacó são especiais para Deus. Uma nação sacerdotal, alguém que seria referência no mundo para servir a Deus. Então, se alguém quisesse servir a Deus, tinha que se converter ao judaísmo. Nós temos poucos casos de conversão na Bíblia. Nós temos um caso famoso de Urias, o Eteu, aquele que Davi acabou cometendo pecado com a mulher dele. E nós vemos que era aceito, sim, pessoas de outras religiões que se quisessem se converter a Deus. Até hoje, os judeus aceitam a conversão, mas a conversão ao judaísmo é uma coisa muito demorada. Você não é só aceitar o judaísmo como religião, passa por um processo de estudo. Depois desse processo, alguns casos eles vão avaliar sua árvore genealógica, em alguns casos, depois de aceito, você tem que ir circuncidar em algum lugar que seja confiável. Se eu não me engano, só existe em Israel e nos Estados Unidos, locais onde possa completar a circuncisão. Então não era fácil se tornar um judeu. E os judeus, ao longo da história, se acharam muito especiais. A história girou em torno do judaísmo, a história espiritual, assim dizendo, a história verdadeira, porque existia várias religiões, claro, existia ali centenas de religiões, ou talvez milhares, mas a história verdadeira, a religião verdadeira, a qual nós cremos, girou em torno do judaísmo. Mas agora Deus está dizendo que não gira mais em torno do judaísmo. Cumpre-se aquilo que Jesus disse: Deus não procura alguém que adore nesse ou naquele mundo, mas verdadeiros adoradores que adorem Espírito em verdade. São pessoas que se reúnem no Ceará, são pessoas que se reúnem no Brasil, são pessoas que se reúnem no continente americano, nos outros continentes, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Ásia, na Alemanha, na China, no Irã. Nós somos um só povo em Cristo Jesus. Mas lhe é agradável, verso 35, aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio de toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e aqui ele vai contando, ele vai pregando e falando da palavra de Deus para eles. Veja que aqui são palavras simples. E ele fala do testemunho, fala da ressurreição de Cristo, no verso 40. Mas as testemunhas que eles falam, as testemunhas que estavam junto deles, Jesus se revelou e nos mandou pregar ao povo e testificar que que ele é o que por Deus foi reconstituído o juiz dos vivos e dos mortos. Aqui ele está falando da autoridade de Jesus, da autoridade eterna de Jesus. E ele fala que Jesus veio testificado pelos profetas,
e vai falar do perdão do pecado feito no nome de Jesus, no verso 43. Isso é importante, porque nós sabemos que o perdão de pecado, ele, claro que está condicionado ao arrependimento e à graça de Deus, mas tinha que haver um intermediário entre isso. E esse intermediário era sacrifícios humanos, sacrifício do templo, que era bem conhecedor aqui do centurião, Cornélio, mas agora ele diz não. A este dão testemunho todos os profetas, 43 o verso, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, basta você crer em Jesus e você receberá o perdão dos seus pecados. Tem um salmo que o salmista diz que ó, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, uma simples oração feita em um nome de Jesus, ela tem peso de um sacrifício. Aquele sacrifício do Yom Kippur, daquele sacrifício do dia do perdão, Deus tinha estabelecido um dia onde os judeus faziam aquele jejum de 24 horas. Tem até um caso famoso aí que o islamismo ataca Israel no dia desse jejum, porque os judeus faziam todos esse jejum, estavam fracos, então eles se aproveitam disso e atacam os judeus na guerra do Yom Kippur, né? Ele aproveita que os judeus estão fracos para fazer essa guerra. Então os judeus até hoje têm essa prática. É o dia do perdão. E aqui Deus está falando que basta o arrependimento sincero, e em nome de Jesus você pode se perdoar do seu pecado. Não importa o que você fez. Se você se arrepender agora dos seus pecados, Deus pode lhe perdoar em nome de Jesus. Seu pecado, seu passado fica esquecido. Acha uma oração simples no teu quarto. Levantar das tuas mãos é como o sacrifício da tarde. Se não me engano, o sacrifício da tarde é mais ou menos nesse horário aqui que, que Cornélio está tendo a visão. Que ele tem a visão e que o anjo aparece a ele. Então, veja que Deus está aparecendo a pessoas, anjos começam a aparecer agora a pessoas que não são judeus. Nós vemos aqui os anjos aparecendo a Abraão, os anjos aparecendo a Ló, os anjos vão aparecendo durante a Bíblia, e a gente vai ficando impressionado. Mas sempre foram a judeus. Mas com a morte de Jesus, o sacrifício da cruz, ele torna igual todos os homens. Os judeus perdem a primazia nisso. A gente tem esse mito de que Israel é a terra sagrada para... É como se lá fosse algo mágico. Na nossa época, é como se fosse o castelo de Grayskull na nossa infância, como se fosse algo que tivesse poder em si mesmo. Não, o poder de Israel não está na terra. O poder de Israel está no Deus da terra. Que esse Deus da terra agora ele pode ser o Deus do Brasil, o Deus dos Estados Unidos, o Deus da Colômbia, o Deus da Venezuela, o Deus da China, o Deus do Irã, o Deus da Ucrânia, o Deus da Rússia. E hoje nós não precisamos mais de um local específico para adorar a Deus, mas um estado de espírito de alguém que se arrependeu e confessou seus pecados e pediu perdão em nome de Jesus. E está na hora de você fazer isso. Você talvez foi de uma religião, você foi batizado quando era criança, você aprendeu a se ajoelhar diante de mais, você aprendeu tantas coisas, mas isso não é o jeito correto. O jeito correto é você ter consciência de seus pecados, e uma criança não pode ter consciência, uma outra pessoa não pode ser responsável pelos meus pecados, então padrinhos não podem ser responsáveis pelos meus pecados, então eu tenho que me arrepender, confessar o meu pecado, me arrepender em nome de Jesus e pedir, Senhor, venha ao meu encontro. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora você pode se arrepender disso que você fez. Talvez você chegou aqui com peso na sua consciência, com o coração amargurado de espírito. Eu já fui assim, eu fui evangélico por muitos anos, mas tinha um sentimento de culpa enorme na minha vida. Eu lembro que uma vez eu passei uma prova muito grande, eu tive que orar meses por essa prova. Eu posso dizer para você que foi mais de 7 meses, um período mais ou menos de um ano de intensa prova. A prova ela foi se intensificando, chegou um momento que foi muito crítico, e teve um período de 7 meses que foi crítico demais. Eu orava, jejuava, lia a Bíblia, pregava, fazia muitas coisas, mas nada mudava para mim. E eu jejuei muitas vezes, eu chegava a orar 7 horas por dia. Eu tinha várias campanhas de oração que eu terminava e começava, tinha campanha de oração que eu lia 70 salmos todo dia, só nessa campanha, fora as outras. E um belo dia, num momento de uma prova e numa tensão com a pessoa, na madrugada eu fui orar, eu estava com raiva, eu queria explodir com aquela pessoa, mas eu resolvi orar. E quando eu fui orar, eu senti que naquele dia eu venci a batalha, algum peso saiu de mim.
E engraçado que não era prova financeira, não era prova sentimental, não era prova espiritual, não era nenhuma das provas que eu estava tendo que saiu de mim. O que saiu de mim foi o peso da culpa. Eu era a pessoa que eu cometi falhas na minha adolescência e na minha juventude, e eu segui com aquele peso na minha vida. E horas ia, hora voltava, eu acreditava que Deus tinha me perdoado, de repente voltava o sentimento de culpa, e eu me acusava, e eu não conseguia me perdoar. Eu estava animado, eu estava feliz, mas de repente vinha a culpa de novo e me jogava para baixo. Eu passei anos da minha vida nas igrejas com esse peso da culpa dentro de mim. Ele nunca me deixou viver coisas novas. Mas nesse dia esse peso saiu da minha vida e minha vida mudou para sempre, porque eu passei a acreditar no perdão de Deus. Eu deixei o meu passado no passado. E eu me aliviei ao longo do caminhar, Deus foi abrindo a minha mente com entendimento. Teve um momento que, no estudo de Romanos, eu pude ainda aprimorar esse conhecimento do perdão de Deus, mas eu queria dizer para você que Deus pode tirar esse peso de você, esse peso que está na tua vida, no teu passado sujo, talvez uma vida degradante, uma vida promíscua, uma vida de desonestidade, uma vida de tantas coisas erradas, talvez práticas religiosas que desagradaram a Deus, coisas feias da qual você tem vergonha de falar. Deus pode entrar hoje na tua vida com perdão e te libertar. E aqui Pedro está pregando a palavra de Deus e falando desse sacrifício. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Veja, agora aqui acontece uma coisa que é o maior milagre que aconteceu nesse momento. O Espírito Santo de Deus, que é aquela unção que só quem tinha era reis, profetas, e ainda era limitado, nazireus, sacerdotes, e agora tinha descido em Pentecostes sobre todos os apóstolos, todos os judeus que se convertiam. Agora esse Espírito Santo, que era a coisa mais sagrada que a arca, mais sagrada do que o templo, mais sagrada do que o tabernáculo, mais sagrada do que tudo, o mais sagrado que já tocou alguém na face da terra foi o Espírito Santo de Deus, e agora esse Espírito que estava nos judeus, agora desce sobre Cornélio, que é um gentil. E agora assustou, e Deus foi muito sábio, porque se eles tivessem batizado nas águas e depois recebido o Espírito, eles podiam dizer que foi por causa do batismo. E aqui Deus quis provar que nada depende de ritual, mas sim da fé. E a fé veio o quê? Para ele ouvir e ouvir a palavra de Deus. Após ouvir a palavra de Deus, Cornélio, que já era caridoso, que já fazia oração, ele creu. Então a fé só pode vir pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O homem mais caridoso do mundo não pode se salvar. A mulher mais caridosa do mundo não pode se salvar. Você que ora todos os dias, você não pode se salvar, você só pode se salvar se você ouvir a palavra de Deus genuinamente, lendo ou ouvindo uma pregação, e você crê. Quando você ouve e crê, o Espírito Santo desce sobre sua vida, pode transformar a sua história. E aqui, veja que Deus inverteu a ordem. Geralmente eles eram batizados e depois recebiam o Espírito Santo. Às vezes eles criam, era batizado, e quando você crê, você já tem o Espírito Santo, mas os dons, esse poder maravilhoso, ele não descia de qualquer forma. Eles descia depois que a pessoa era batizada. Mas aqui Deus inverte a ordem. Deus dá primeiro o Espírito Santo para provar que o mais importante já tinha sido dado. Então, o batismo nas águas, ele era só simbólico, ele era só um ritual. Veja que o mais importante era ter o Espírito Santo. Então, aqui mostrando que não existia diferença, porque se eles fossem batizados e não tivessem o Espírito Santo, haveria uma diferença entre judeus e não judeus. Mas Deus quis mostrar que não existe diferença entre judeus e africanos, entre brancos e negros, entre altos e baixos, entre gordo e magro. A única diferença que existe entre os homens é essa: quem tem e quem não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É por isso que você não pode ter amizade íntima com todo mundo, é por isso que você não pode casar com todo mundo, é por isso que você não pode conviver com todo mundo. Você tem que procurar estar junto, procurar trazer para perto de você, nos seus negócios, em tudo que você faz, essas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida deles.
E aqui eles começam a falar em línguas, e Deus permite que ele fale em línguas para mostrar que realmente o que tinha acontecido. E Pedro disse: como é que eu posso recusar água a quem já recebeu o mais importante? Veja, a água, o restante, era só mínimo diante do Espírito Santo. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor e rogaram-lhe que ficasse com ele alguns dias. Deus, pela sua imensa misericórdia, ele liberta esse povo de todos os problemas que ele tem e derrama o Espírito Santo de Deus sobre os gentios. E aqui ele começa a preparar o povo de Deus para esse entendimento. Deus já tinha mandado Jonas pregar em Nínive, Deus já tinha salvado muitos gentios ao longo da história. Mas aqui não, aqui está acontecendo um negócio especial. Aparentemente a gente começa a achar que o Espírito Santo só ia poder descer sobre os gentios, mas agora ele começa a descer sobre os judeus, mas agora ele começa a descer sobre os gentios, chamados bárbaros, aquelas pessoas que eram de outra religião, né? E de outro país, de outra cultura, e Deus mostrando que o mais importante não é o nascimento, não é o sangue que você tem, não é a família que você tem, não é o sobrenome, é se você tem ou não tem o Espírito Santo de Deus. Essa é a grande diferença da humanidade. Isso é o que vai fazer diferença. E quem tem o Espírito Santo de Deus, com certeza não são muitas pessoas. Jesus diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus vai dizer que a porta do céu é estreita, o caminho é apertado, são poucos que passam, então são esses poucos que provam do Espírito Santo de Deus e permanecem na graça de Deus, na fé, na esperança do amor, porque alguns até partilham de alguma coisa do Espírito Santo de Deus, mas sai do nosso meio porque não é um dos nossos. Então eu quero que você medite nessa palavra. Se você se diz cristão a vida inteira, mas você não teve um encontro com a palavra de Deus, provavelmente você não teve um encontro real com o Espírito Santo de Deus, a fé verdadeira não brotou no seu coração, você é apenas um religioso, que é religioso por questões culturais. E não é isso, não leva ao céu, porque não ia levar o Cornélio ao céu, tua caridade não te leva ao céu, tuas orações não te levam ao céu. O que te leva ao céu é o encontro com a palavra, é o arrependimento dos teus pecados, e é tu aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Para tu aceitar, tu tem que ter consciência que está aceitando. Teus padrinhos não podem aceitar por você, os seus pais não podem aceitar por você. Se você era criança, você não pôde aceitar. O acordo que você fez entre você e Deus não é aceito, enquanto você não tem consciência desse acordo. Mas hoje você pode se arrepender dos seus pecados, da tua falsa religiosidade, dos teus erros, e se apresentar diante de Deus, e o teu passado vai ser esquecido, e hoje Deus te pode te perdoar e te salvar. Aceita hoje Jesus como teu Salvador, pede perdão, tenha um encontro com a palavra, começa a ler a Bíblia. Eu vou contar como eu me converti. Eu era católico até os 10 anos de idade. Aos 10 anos eu ouvi uma discussão de alguns católicos com evangélicos. E lá eles se voltaram para mim, um dos católicos, e disse: irmão, nós que estamos certos, né? Falou, se virou para mim e fez essa pergunta. E em pensamento eu falei: eu não sei quem está certo, porque eu nunca li a Bíblia. Aí eu saí correndo, literalmente correndo, eu era uma criança de 10 anos, entrei num quarto, fechei a porta, peguei o Novo Testamento da minha avó, que era ali meio que escondido, que ela guardava, e ela botava alguns documentos, algumas coisas dentro, e eu comecei a ler em Mateus, porque era só o Novo Testamento, li em Mateus. Eu lembro da genealogia de Mateus, comecei a ler, li Mateus, Marcos, Lucas, eu acho que em João, em Atos, eu já tinha me convertido, porque eu tive um encontro com a palavra de Deus, e claro que eu me converti. Com pouco tempo eu saí da igreja, o processo foi longo, mas eu voltei para a igreja, Deus teve misericórdia de mim. Foi um processo muito longo, mas você, seja o processo curto ou longo, você precisa ter um momento de fé. Para ter esse momento de fé, você tem que ter um encontro com a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus hoje na tua vida. Recebe o direito da salvação, larga essa vida de pecado, esquece essa tua religiosidade falsa, que tu finge que é cristão. Tu sai de uma igreja, come algo que tu disse que é o corpo de Cristo, e em seguida tu vai beber e vai se prostituir. Tu vai pecar, isso é uma falsa religiosidade. Tu precisa ter um encontro com Deus. Existe joio em todas as igrejas, mas tu precisa ter um encontro sincero com Deus. Recebe a palavra e compartilha no nome de Jesus. Amém e amém.